Hello, guys! Programa Só Idiomas, o podcast focado em experiências das pessoas em outros países. Olha que loucura! Sim, brasileiros que viajam para fora e têm experiências para contar para a gente como é que foi a adaptação, como é que foi o desenvolvimento deles com a língua, com os costumes, com a cultura do país. Estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa bem especial, que é também professor, assim como eu, dessa empresa que é o nosso patrocinador. Já vamos falar dela, mas queria apresentar aqui o nosso querido André Cavalheiro. O cara é cool, Cavalheiro até no nome. Até no sobrenome, Isso aí, rapaz. Cara, é nem sei assim, mais é se assim, como é que é? É Vamos assim, lá. cara, nem sei mais se é soquinho, se é segurar a mão, mas... Mas então, André, vamos falar sobre o nosso patrocinador? Claro. E a gente pode falar muito facilmente sobre isso, porque pelo menos faz anos que venho indo e vindo experiências com a NetLing, e você é atualmente professor daqui. O que você acha da NetLing como escola, tanto para você como professor, como ponto de vista do estudante, do cara que quer aprender? Eu sou suspeito de falar. Sim. Né? Eu trabalho na NetLing faz mais ou menos 5, 6 anos. Né? Para mim, a NetLing é uma casa. Né? A NetLing, todos sabemos que ela trabalha com idiomas, inglês, espanhol, francês, até mandarim. Até mandarim. Eu sou professor de Business English, Okay. né? Inglês para negócios. Right. E a NetLing é legal porque ela começa com a dona Cleusa no cafezinho. Ali é que tudo começa, sabe? Tu te sente em casa na NetLing. Sim. Tu vai comer uma bolachinha, já começa a trocar uma ideia com a dona Cleusa. A recepção, o pessoal te trata super bem. Sim. Os professores, é uma grande família. Né? É isso que eu posso dizer da NetLing. E ela tem trabalhado em todos os setores na NetLing num sistema família, um sistema intimista. Sim. Né? Que traz o aluno e o aluno se sente muito bem. E não só o aluno, professores. Recomendo pra caramba. Recomendo pra caramba a NetLing, uma grande escola. Nossa, você falou tudo. E tá em expansão, né? Online agora, ela tá começando a criar produtos online que também estão funcionando muito bem. Recomendo muito a NetLing. Puxa, eu também sou suspeito para falar, assim como você vem dando aula aqui, indo e vindo já, puxa, eu acho que 20 anos, né, Renan? Sei lá, muitos anos eu tenho dado aulas aqui e tem sido um prazer, exatamente o que você falou, começando pela dona Creuza lá na frente, que é a legendária dona Creuza, só para mostrar que o ambiente que se forma aqui, tão positivo, tanto para o professor que precisa se sentir à vontade, Claro. como para os alunos que eu tenho certeza que reflete neles esse estar à vontade. Você como professor, você passa a tua experiência, a tua vivência, existem métodos na escola, mas você como professor não deixa de utilizar a tua experiência pessoal, que é livre para você utilizar. Eu me lembro que cursos são formatados a partir da demanda do aluno. Né? Existem cursos, como eu disse, pré-formatados, mas o aluno chega aqui, olha, eu preciso desenvolver um curso na área de culinária em inglês. A NetLing vai lá e prepara esse curso para a pessoa e chama pessoas de fora com experiência nas áreas específicas para você ensinar qualquer coisa dentro da língua. Impressionante. Exato. Inclusive, eu vou te dar um exemplo. A gente dava aulas para os atletas do Coxa, do Coritiba, do futebol. E a gente criou um material didático direcionado ao esporte, ao futebol. Legal isso. Posições, partes do gramado, o que falar para o técnico, apresentação, tanto que a gente fazia até apresentações para a imprensa. O jogador ia fazer uma coletiva. Então os meninos da base do Coxa. Nossa, era muito legal a experiência e a gente criou esse material. Então a NetLing trabalha muito com isso, trabalha muito com a realidade do aluno, né? E o que ele espera para a vida dele. Né? Falando tanto em customização, pessoal como profissional. Sim. Eu, por exemplo, trabalho muito com Business English, inglês para negócios. Então, trabalho muito, dou aula para alunos que trabalham na Volvo, em empresas grandes, Volkswagen, Renault, e a gente trabalha muito direcionado nesse sentido. Que massa. Então, o que o aluno precisar, a NetLing tem. É isso aí, André. Eu sei muito bem, porque eu também venho dando aulas aqui, também focado na parte de business, e a gente, dentro do business, existem várias ramificações e várias áreas que você pode focar, né? E aqui a gente sente... É como eu disse, o professor se sentindo à vontade para ser ele mesmo e aplicar sua experiência com os alunos faz uma grande diferença. Mas é isso aí, então o nosso patrocinador vai estar sempre presente aqui no nosso assunto, porque o nosso assunto, o que é? O nosso assunto qual que é? Aquelas nossas experiências
fora do país, como é que a gente aprendeu inglês, como é que foi o contato com uma língua diferente, com a cultura, como foi a chegada e a volta. Tudo isso a gente vai abordar nesse nosso bate-papo aqui, porque eu sei, André, que você tem isso em comum também, mas eu queria saber da tua história. Me conta aí, como é que foi, André? Me fala também das coisas legais e dos perrengues, porque não tem como você viajar, morar fora de um país, sem você passar uns perrenguezinhos, né? Sem você dar uns foras, pagar uns micos aí. Não tem como. Eu paguei alguns também, vou contar, mas me conta aí como é que foi a sua história, como é que você foi para lá, o que você fez lá inicialmente. A minha primeira história começa no amor pelo idioma. Né? Sim. Eu sempre fui muito ligado em basquete, NBA. Eu joguei basquete no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Jogava na Sojipa, joguei no União, em clubes. E o meu sonho era jogar na NBA. Era o meu sonho. Qual é a tua altura, André? Tenho eu vi que você é 1,88. Pequeno. Não, pra basquete. Pros aqueles jogadores da NBA LeBron lá. tem quanto? 2,6? Tenho 1,88, mas eu sempre adorei, sempre amei, fui ligado em basquete. Meu sonho era ser atleta da NBA. Né? Certo. Então, com isso, eu acabei me ligando no idioma, comecei a estudar com foco. Né? Até vou passar pra galera aí uns macetes, né? Pra estudar, para aprender inglês. Certo. E para mim, então o primeiro passo foi aprender o idioma, sozinho. Eu tinha 12, 13 anos e comecei, cara, vou falar inglês. Mas a tua motivação foi o esporte, então? Foi o esporte, totalmente. Você queria saber o que eles estavam falando em campo, as técnicas, os termos em inglês? Tudo. E na época, isso nos anos 90, não tinha a estrutura que hoje as pessoas têm. Aulas com teleconferência, YouTube, não tinha a estrutura, né? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu aprendi inglês. Foi assim, ó. Aqui tava a legenda e eu ficava ouvindo os programas e assistindo, tipo talk shows do David Letterman. Sim. E eu assistia assim, ó, com a mão cobrindo a legenda para poder quando eu não entendia, eu tirava a mão. Quando eu não legal. entendia, eu tirava a mão. Então, isso foi um processo para mim que funcionou muito bem. E logo depois, o segundo passo, que foi a evolução, foi a fita isolante. Aí a minha mãe pirou, né? Fita isolante na TV? Na TV, eu colava na televisão, fita isolante. Que massa. E a minha mãe, André, pelo amor de Deus. Você faz isso até hoje com teus alunos ou não? Eu recomendo, mas... Botar fita isolante, isso é boa. Fita isolante, meio polui um pouco, mas eu colocava fita isolante na parte inferior da televisão. Certo. E assim foi, cara. Eu aprendi muito inglês, muito post-it. Eu colava post-it na casa inteira, na geladeira. Com dicas. Dentro da geladeira, minha mãe abria a geladeira e tava lá, oil, colado no azeite. Cara, era post-it pra tudo que era lugar da casa. Então, assim, eu aprendi inglês. Tanto que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, porque eu era obcecado pelos Estados Unidos. Então, eu fui com 17 anos para os Estados Unidos. Meu irmão já morava lá há uns anos. E aí eu cheguei nos Estados Unidos e, cara, cheguei falando, já estava fluente. Cheguei fluente. Você tinha se preparado antes, então? Cheguei arrogante. Falando inglês pra caramba, matando pau. E aí, nos Estados Unidos eu precisava jogar basquete. Esse era o meu... Essa foi a tua motivação maior. Motivação total. Só uma pergunta, assim, já que você falou, chegou lá matando a pau, assim, você notou, é uma coisa que eu geralmente falo para os meus alunos também, que aquele inglês que você costuma aprender, não em escolas especializadas em inglês como a NetLíngua, mas na escola pública lá atrás, no primário, no ginasial, que ele não te prepara exatamente para você chegar num país de língua estrangeira e falar o inglês. Aquilo que você aprende na escola, você chega lá, é uma outra história. Eles usam phrasal verbs, outros idioms e outras coisas. Você sentiu isso, sim ou não? Senti. Mas você tinha se preparado, mas mesmo assim você sentiu? Na escola, se eu fosse depender do que eu aprendi na escola, cara, não ia falar nada, né? Verb to be 12 anos de verb to be. 12 anos de verb to be. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, claro, eu cheguei arrogante, achando que eu falava demais, mas também dei de cara com a parede, né? Mas é importante, né? Claro, pra mim ajudou muito. Eu cheguei nos Estados Unidos com um inglês... Posso dizer que upper intermediate, né? Isso eu tinha 17 anos e quando eu comecei a fazer amizades com americanos, eu sentia que muitas vezes eu não entendia expressões, ali, por exemplo, idioms ou phrasal verbs, coisas que eu não sabia usar o present perfect, por exemplo, direito. A maioria eu aprendi, eu sabia usar, às vezes eu sabia usar, mas eu não sabia por que eu estava usando aquilo, que eu sei hoje como professor. Né? Então,
foi uma experiência espetacular para mim. Mas através dos erros, né, de pagar os micos, de errar, de falar besteira, foi que você aprendeu. Porque, sabe, eu noto, André, você deve concordar comigo, que o que às vezes evita com que as pessoas aprendam é exatamente o medo de errar. O medo de falar algo errado, as pessoas ficam em vergonha. Eu acho que a última coisa que você vai falar quando está aprendendo um idioma é justamente soltar o verbo. E tem essa questão psicológica, essa questão da vergonha, essa questão de se sentir intimidado. Você teve isso, mas como é que você lidou com essa vergonha, cara, com essa intimidação? Assim? Isso eu aprendi muito na época, eu tinha um professor que ele não era meu professor, era um professor que era amigo da minha família. E ele sempre falava, André, dá peitaço. Peitaço? Dá peitaço. Fala sem vergonha, sem ter vergonha nenhuma. Fala. Se tu errar, dá risada. E a mesma coisa eu falo para meus alunos. Se tu erra, cara, não tem que se estressar em passar vergonha. Né? Não tem que ter... Relaxa. Relaxa. Fala, cara. Faz errar parte. É natural. É o idioma novo. Total. É um idioma novo. Sim. Tu tá num processo de aprendizado, então não tem por que se estressar com erro. Sim. Então por isso que às vezes esse é um grande inimigo do aluno, né? Ele fica com medo de errar e aí ele trava e não fala. Com certeza, ele não fala. Com certeza. Então, cara, passei por muita coisa lá, muitas situações interessantes. Sim. Né? Tem alguns exemplos assim? Dá um exemplo. Claro, situação específica lá, aí, lá o mico que você pagou. Lá, cara, não mico assim, mas situações que te fazem travar ainda mais, mas eu não travei por causa disso. Certo. Eu fui uma vez no Home Depot, que é uma loja tipo aqui, loja de materiais de construção. Eu fui no Home Depot e eu precisava comprar um thinner, né, para limpar minhas unhas, que eu tinha trabalhado com pintura. E aí eu cheguei no cara e falei assim, do you guys have thinner? E o cara, thinner? E o cara, o vendedor, ficava olhando para os outros vendedores e ele começou a tirar onda, meio que tirar onda com a minha cara ali. Hey, do you guys have thinner? aí eu fiquei meio confuso. Cara, mas o que eu falei errado? Ele, thinner to remove paint from my nails. Aí ele, thinner. Yes. Então, cara, isso aí foi... Uma mera linguinha faz toda uma mera linguinha que ele tirou uma tremenda onda com a minha cara, com a minha pronúncia. Mas isso, cara, situações inúmeras, né? Com pronúncia que às vezes eles fazem isso só para te provocar, né? Mas que tu não deve levar a sério, né? Tu tem que... Claro que não. Pô, legal, agora eu sei que é thinner, né? Sim, então... mas passei por situações inúmeras lá nos Estados Unidos. Mas que só ajuda você a crescer. Só ajuda a crescer. Você tem que passar por isso. O que não não pode, de fato, é você se deixar intimidar por isso e bloquear, porque bloqueia, né? Você fala algo errado, a pessoa dá uma risada e você bloqueia. Não dá. Se você já está indo para lá para aprender, então você tem que eliminar essa questão psicológica, bloqueios mentais que a gente cria, e a vergonha, o medo é bastante. Então, quando você ensina então os seus alunos hoje como professor, você também trabalha muito essa questão psicológica, deixar o aluno à vontade e tal, porque é através de estar à vontade que você vai se manifestar como pessoa, como aluno. Você usa isso então hoje? Eu uso muito. Porque você teve a experiência, hoje você aplica então. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar muito nas aulas, e que a NetLingua preza muito por isso, é eliminar o português de sala de aula. Transformar ele num câncer. Certo. Né? E porque a gente precisa acabar com a tradução, para fazer com que o teu cérebro funcione da maneira correta. Porque todo mundo, de certa maneira, está buscando fluência. Né? Então, ao tu eliminar esse câncer, que é o português da sala de aula, a pessoa acaba acelerando a evolução. Porque traduzir é mentir. Porque são idiomas completamente diferentes. Tanto inglês, espanhol, francês, mandarim... palavras que não existem, que existem em português, não existem em outros idiomas. Então, cara, é tanta coisa, né? É muito legal, é um mundo muito interessante, o mundo dos idiomas. Exatamente. Então me conta mais aí, daí você chegou lá... Aí eu cheguei pro basquete. Com esse sonho para ser um jogador de basquete. Exato. Daí como é que foi Aí o meu irmão tava lá, fiquei na casa do meu irmão, e aí a primeira coisa eu já comecei a procurar, porque eu tava começando a faculdade de Educação Física aqui no Brasil, eu tinha 17. E aí eu fui para os Estados Unidos, cara. Você abandonou a faculdade aqui para tentar aí lá. eu fui, aí educação física, né, esporte. Aí eu fui para Dallas, Texas, né, terra do Bush Family. Aí o Bush era o governador na época, George Bush Jr. O Jr. Aí cheguei
Em Dallas e comecei. Fui na UTD, que era uma universidade municipal. Sim. E cheguei para fazer treinamentos, assim, cheguei para me matricular. Mas me matricular lá já sabendo que o time de basquete era interessante. Sim. Que lá o basquete universitário americano, ele tem subdivisões. Ele tem a divisão A, B, C. Sim. E a minha subdivisão era C, que era tipo terceira divisão da faculdade. E aí eu fui lá e eu comecei a treinar com os caras. E o assistant coach lá, o treinador auxiliar, sim, era brasileiro, cara. Era brasileiro. Caramba. E Mas brasileiro mesmo? Brasileiro mesmo. Certo. Ele era de Franca, de São Paulo, né? Sim. E comecei a treinar, só que eu treinava, cara, ali eu vi que eu não tinha nascido pro basquete. Ali eu descobri que basquete não era. Por quê? O que aconteceu? Você não conseguiu acompanhá-los? Cara, eu me senti uma pessoa normal na terra de Gulliver, sabe? Uma pessoa normal na terra de Gulliver. Os caras são gigantes, bicho. Os caras no negão são... E a técnica também. Porrada, técnica demais, rápidos. Sim. O que eu fazia bem era eu chutava de 3, arremessava de 3 bastante. Sim, sim. Mas, cara... Arremessar de 3? O que é arremessar de 3? De 3 pontos. Atrás da linha de 3 pontos. Então é bem longe da desculpa que eu... Não. Então a linha de 3 pontos certo, eu era certo. bom arremessando. E os caras, cara, eles faziam tudo que eu fazia vezes 10, né? Sim. Enormes. Então eu comecei a treinar com eles. E só como o assistant coach era brasileiro, eu acabei meio que ficando porque eu fiquei amigo do cara, entendeu? E eu treinava como Red Jacket, que é tipo o sparring. Tu é do time de sparring, que é o time que treina com o time principal. Certo. Então ali... nessa vivência, nessa situação, treinando com os caras, conversando, fiz muitos amigos. Sim, sim. Até hoje tenho amigos da época do basquete. Sim, sim. Então aprendi demais. Eu aprendi demais porque eu estava vivendo o inglês. Tá vendo? No Isso basquete. eu também falo com os meus alunos que a melhor forma de você aprender qualquer coisa na vida, e os idiomas se incluem nisso, é você estar à vontade em situações onde você aprende sem nem perceber que você está aprendendo. Uhum. Você, no caso, jogando, né? Eu me lembro que eu também fui para os Estados Unidos, depois eu conto a minha história, também fui jogar futebol. E jogando futebol naquele momento que você está à vontade, depois você sai com a galera para tomar umas cervejas lá no bar, ver as meninas e tal. Então, nesse de você estar à vontade, falando sem se preocupar, é aí que você absorve mais a informação. Que é exatamente você, como professor, hoje tenta criar essa situação dentro de sala de aula. Exato. Porque você sabe que ele tem que estar à vontade, como você esteve, como você aprendeu esse processo. Recriar aquele esquema em sala de aula. Aprendi muito. Você faz isso? Muito. Claro. Lá eu aprendi, olha, eu vou dizer que 50% do inglês que eu aprendi foi em festas, né? Com certeza. No bar, tomando uma cerveja com os amigos, Sim. falando Falando besteira. sem vergonha nenhuma, indo naquelas festas que, como eu estava estudando, eu estudava Weekend College lá, só sábado e domingo, a aula sábado e domingo pela manhã, tipo às 8 da manhã até o meio-dia, eram as aulas, e eu jogava no time de basquete. Certo. Então, nos fins de semana, à noite, sempre tinha festa na beira da piscina lá, aquelas festas, e tinha campeonato de barrigada, os caras subiam naquele trampolim de 10 metros de altura, cara. 10 metros de altura, e os caras eles pulavam lá de cima com barrigada, e eles tinham aquelas plaquinhas de nota, e, cara, era alucinante. Botavam aquelas barris de cerveja na beira da piscina. O americano é diferente, né? O americano, o jeito que eles fazem festa cara, é uma loucura. Animal. Mas o cara botava fogo no cabelo e pulava dentro da piscina, nota 10. Cara, era impressionante. Os americanos são muito loucos. Eles são, comparado ao brasileiro, o brasileiro é light. Sim. O americano, nossa, o americano, ele parece que ele explora os limites, né? O americano explora os limites. Mas eu aprendi muito. Mas eles têm, isso foi no college que você falou, né? E o college parece que é um período na vida do americano onde ele solta a franga, né? É como se fosse assim, olha, nesses 4 anos eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, que depois que eu me formar não vou mais ter a chance. Porque daí você se forma, você logo arruma um trabalho, você já tem isso também na cultura americana, de planejar a sua vida. Então aqueles 4 anos de faculdade são os anos que eles... Olha, eu vou aprontar todas esses 4 anos. Então essas festas são animalescas mesmo, eu me lembro. Né? São. O americano tem amigos meus que falam que o americano é tipo a André Surak, né? A André Surak durante 4 anos, 5 anos e depois vai para a igreja. Né? O americano, ele, por exemplo, o americano, a mulher americana,
Eles aprontam na universidade tudo que tem que aprontar. Depois. E depois a americana tem 5 filhos e compra aquela van e bota o time de futebol inteiro lá dentro e a igreja todo domingo. Né? É bem isso, é bem isso. Mas o que eles aprontam na faculdade, cara, eu vi. Mas em algum momento, eu vi também disso também. Feio. Mas me diga, em algum momento você sentiu-se um pouco como peixe fora d'água? Em algum momento você sofreu preconceito por ser brasileiro? Sim. Também me fale, eu quero que você me conte também, alguns foras que os americanos dão em respeito ao Brasil. Porque parece que eles não têm assim, um conhecimento muito grande da cultura estrangeira de um modo geral. E o brasileiro é posto numa categoria, South America, né? É tudo igual. E você sentiu isso ou não? Sim. Para eles, a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Para te ter uma noção. Até hoje isso. Até hoje, a capital é Buenos Aires. Eles acham que aqui é tudo Amazônia, sim, é a macacada, é macaco na árvore, tudo. Por exemplo, eles chamam, quando teve aqui o Pan-Americano recentemente, o Pan-Americano, quando veio a seleção, o time americano, sim, eles chamam o Pan-Americano de Banana Games. Né? Os americanos chamam de Banana Games. Então, eles não têm noção. Não têm noção. São pouquíssimos. Eu tenho muitos amigos americanos que eles têm noção do que é o Brasil e da estrutura do Brasil, porque eles me conhecem, são meus amigos e eu falo para eles. Sim. Mas antes, eles não tinham noção nenhuma. Eles achavam que o Brasil era jungle, selva. Mas é engraçado até hoje ter essa percepção, né, com toda a divulgação do Brasil na internet, tudo, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo também relativamente recentemente aconteceu aqui, onde foi mostrado no Brasil. E com a internet, né? Hoje em dia você acessa qualquer lugar do mundo e ainda existir isso. É uma coisa cultural, né? Não vamos criticar, é cultural deles. Eles não querem saber. Não querem saber. Não precisa. Assim como nós, até dar um exemplo, nós brasileiros, quando vemos uma pessoa com características orientais, olhinho puxado, a gente chama de japonês. Uhum. Né? Todo cara com feições orientais é o japonês. E às vezes o cara é chinês. Quantos países orientais existem que as pessoas têm as feições orientais, olhinho puxado? Tudo japonês. Não, mas eu sou chinês, eu vi isso acontecer várias vezes. Mas, então você sentiu isso? Não, o maior preconceito que eu senti nos Estados Unidos é que eu dizia que eu era brasileiro e as pessoas não acreditavam. Porque eu sou branco. Sim, né? Sim. Então, eles tinham já a imagem de que o brasileiro é pardo ou negro. Certo. A imagem que eles têm do brasileiro é a seleção brasileira de futebol. Sim. Se for olhar a seleção brasileira de futebol, tu olha, os jogadores, na grande maioria deles, são pardos, são negros. Então, eles não acreditavam. Primeira coisa, eles não acreditavam que eu era brasileiro. Então, já a partir daí, quando eu ia numa festa, para não passar por esse trabalho, eu falava que eu era italiano nas festas. Sim. E aí me dava bem. Porque italiano você... Me dava bem. Daí o teu sobrenome é Cavalheiro. 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 É italiano também ou não? Não, Cavalheiro é português. É português. Né? Na verdade, ele é português, mas o nome verdadeiro que eu tenho é Cavaleira. Mas o cartório... Tá certo. O cara do cartório escreveu errado. Era Cavaleira, ele transformou em Cavalheiro. Mas meus pais são espanhóis. Né? Eu sou Cavalheiro Penelas. Sim, sim. Mas, cara, os americanos, eles não têm noção. Não tem noção. Eu também, eu preferia passar por italiano. Meu sobrenome da Lastella é italiano e tenho, acho que me diziam que eu tinha cara de italiano, esse narigão e tal. Que era uma imagem estereotipizada do italiano. Porque se eu fosse explicar que eu era brasileiro, não ia dar... Eu tive muitos amigos estrangeiros lá. Uhum. Pessoas da Europa, alunos e amigos estrangeiros que tinham conhecimento um pouquinho... Não, de forma alguma a gente está criticando aqui ninguém, o povo americano, cada um tem a sua cultura, não é crítica que a gente está fazendo. Mas está sendo realista sobre o que a gente passou. Então era mais fácil amigos de outros países, até africanos, saberem mais do Brasil do que o próprio americano lá, que não tinha ideia. Era aquele negócio, né? Passou do México para baixo, é South America. Uhum. Uma coisa que você deve concordar, falar português. Quantos americanos você conheceu lá que sabiam que no Brasil se fala português? Spanish. Para eles aqui se fala espanhol. Tanto que há poucos anos atrás, se for ver, tem filmes americanos que às vezes eles colocam cenas no Brasil e as pessoas falando espanhol, cara. Então, realmente, eles não... E às vezes não chega a ser ignorância, é falta de vontade. Exato. Eles não têm interesse em saber
o que realmente rola aqui, né? Não, e não falo, não é só o Brasil, eles não têm interesse em saber o que rola na Europa. Nada. Eles não, para eles é aquele umbigão gigante que é os Estados Unidos, sem preconceito aos meus amigos americanos. Sim. Vocês, mas é um umbigão gigante, né? Com milhões de pessoas, né? Eles são bem patriotas, né? Sim. São bem patriotas. Então, mas os Estados Unidos sendo um melting pot, né, que é uma confluência de pessoas ali de todo lugar do mundo, na verdade a história dos Estados Unidos é feita pelos estrangeiros, assim como o Brasil também, e então a gente esperava que eles fossem um pouquinho mais lenientes, um pouquinho mais conhecedores de outras culturas, mas na verdade não. E é isso uma característica muito interessante dos Estados Unidos, eu acho. Me corrija se você... Não, né? É impressionante, cara. O patriotismo. Eles têm o patriotismo, mas ao mesmo tempo, dentro dos Estados Unidos, existem países, ele é multifacetado, né? Existem países, por exemplo, quando eu morei em Dallas, Texas, né? E em Dallas, por exemplo, existiam bairros coreanos, bairro mexicano, bairro porto-riquenho, e os condomínios, eu fui morar num condomínio que era um condomínio mexicano, tinha muito mexicano, e eu era o único brasileiro lá dentro daquele condomínio, e tu ouvia, cara, tu já ouvia pelo carro passando dentro do estacionamento do condomínio, as músicas rolando, e tu já sabia que aquilo ali era um condomínio mexicano, então não tinha nenhum americano morando dentro do condomínio. E isso rolava muito lá. E tinha condomínios negros, só negros morando, condomínios brancos. A segregação. Então, exatamente. Então é um melting pot, mas é um... Mas é separado, segregado. É o azeite com a água. Eles não se misturam, cara. Eles não se misturam. Isso eu acho interessantíssimo. Peculiar deles. Peculiar, cara. É estranho demais, sabe? Então... eles se dividem, e é claro isso, e ninguém tem nenhum problema com isso lá. Isso é muito interessante. Para mim é um grande problema. Eu vejo, condomínio ali só negros, outro condomínio só brancos. Que estranho, né, cara? Aqui no Brasil não, tudo bem. Aqui no Brasil a gente tem o quê? Tem condomínios de classe, né? Classe A, tem periferia, né? Mas racial. No Brasil isso não existe. Não mesmo, então nós somos um país abençoado, né? Porque a gente não tem isso, né? Mas, cara, é bizarro. Mas um preconceito, assim, um caso pontual sobre preconceito contra você ser latino, por exemplo, você chegou a sentir ou não? Não, porque eu acho que é mais a questão racial, né, que pega lá. Eu poucas vezes, quanto ao ser latino, poucas vezes. Mas eu vi acontecer com muita gente, com muitas pessoas, com mexicanos, com pessoas com a cor diferente, ali, as pessoas pardas. Às vezes eu ia em festas americanas com amigos. Eu tinha jogado basquete, eu ia com a galera do basquete pra festa. E aí eu ia com um negão de 2,10 metros, que era o Joe. A gente chegava na festa e tu via claramente que tinha galera olhava. Tinha racismo, tinha preconceito com os meus amigos latinos, que eu tinha amigos porto-riquenhos, mexicanos. Rolava muito com eles. Comigo menos, cara. Porque pensavam que eu era americano por ser branco, né? Então eu tive, nesse sentido, chega até a ser irônico, né? Mas eu tive sorte de ser branco. Exato. É triste falar isso, né? Mas acontece. Claro, demais. Eu até vou dar um exemplo, só para ilustrar isso aí que você falou. Eu morei muitos anos em New Jersey, trabalhava em Nova York e eu ia era o Path Train, que era um trenzinho que passava por baixo do... E dentro do que seria o metrô aqui, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do trem, a gente via muito essa questão racial, que é uma tensão muito maior do que aqui. Então, por exemplo, se uma pessoa de uma raça, de uma cor diferente encostasse numa outra, digamos, um branco encostasse no negro ou vice-versa, era motivo para brigas. Cansei de ver briga, de tapa mesmo, não, simplesmente porque uma pessoa de uma raça encostou em uma outra, o que eu achei extremamente pesado aquilo. Você deve ter visto coisas assim também. Vi muito isso, vi muito. E também tinha o racismo velado. Um racismo velado e dos negros em relação aos brancos também. Sim. À frente, depois da universidade, eu e meu irmão a
gente era meio doido, né? A gente pegou e abriu uma pizzaria em Dallas, uma pizzaria de teleentrega. Pizzaria? Pizzaria. Luigi Brothers, em Dallas. Em Dallas, tá certo. E a gente abriu uma pizzaria, cara, sem ter a documentação certa. Na raça? Na raça, assim, sem ter documentação. Na realidade, nem podia ter uma pizzaria, a gente teve. Eu fiz um seguro social falso. Sim, olha só. Meteu uma pizzaria. Caramba. Aí vontade mesmo eu pegava e ia fazer as teleentregas. Eu pegava o meu carro lá, teleentregas faz muito de carro, não de moto. Né? Porque Dallas, a cidade é pré-projetada, tipo Brasília, então a cidade com as ruas são enormes. Ruas largas. Então tu pode fazer entrega de carro. E eu ia fazer as entregas. E sempre, quando eu ia fazer uma entrega na casa de num apartamento ou na casa de uma família negra, eu nunca ganhava gorjeta. Nunca. É mesmo? Nunca. Eu sabia que não ia ganhar. E sabia que não ia ganhar gorjeta. E sabia que eu ia ser maltratado. Sim. Eles me tratavam de uma maneira fria, uma maneira distante. Distante. E quando eu fazia entrega na casa de qualquer outra pessoa, de qualquer outra raça, ganhava gorjeta boa. Sim. Era bem tratado. Sim. Então tu vê isso que... ficou marcado. Claro, marca muito. Claro. Marca muito. E pô, os caras passaram por muita coisa ruim. Sim. A gente tem que entender isso. Mas também... Pô, eu não mereço isso também, né? Pois é, a gente pensa, poxa, tá certo, faz parte da história cara, e tal, mas sentia. E pra mim nunca teve um problema isso, porque, pô, jogava basquete com os caras, meus amigos são todos de... Eu não vejo mais, eu cheguei num nível que eu não vejo mais raça, né? Cor, não vejo mais isso. E esse é o maior problema do pessoal hoje em dia, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nem tanto, até um pouco, se tu for comparar o racismo lá e o racismo aqui, aqui é uma terra abençoada. Sim, né? Em comparação, mas, você cara, acha era muito duro. Nesse sentido, tu via. Tanto, como eu te falei, os condomínios. Imagina, um condomínio negro, cara. Condomínio coreano. Essa segregação que a gente não vê aqui, né? Cara, horror. Aqui é um pouco mais velado. Quando me perguntam, Paulo, você teve tantos anos lá fora e tal, o que você aprendeu de legal lá? Quais foram os pontos positivos e os negativos de você viajar para os Estados Unidos especificamente, né? Eu dizia que, olha, o ponto positivo, né, se você concorda comigo, é a tua individualidade, o respeito à tua individualidade. Você é o que você é e você pode vencer na vida sendo qualquer coisa, né? Esse respeito à sua privacidade é uma coisa, né, que às vezes no Brasil a gente não percebe muito. As pessoas parecem que não têm a mesma ligação com privacidade como tem lá. E assim, você planeja a tua vida, você tem como planejar e ser exatamente aquilo que você planejou. Essas são as coisas boas. Mas quando me perguntam, Paulo, e aí, o que você viu lá de meio assim que você não gostou muito? Bom, primeiro a comida, que a gente leva um tempo até acostumar, e essa questão racial, essa tensão racial que realmente é parte da cultura lá. E mesmo com o tempo, com as novas noções de politicamente incorreto, a gente ainda vê um pouco disso. Um pouco não, eu diria que ainda vê bastante disso, né? Essa separação, olha, né? Uma coisa cultural que eu achei muito interessante lá, como a gente teve a pizzaria, então a gente recebia clientes constantemente, ficava trocando ideia com clientes americanos. Sim. Eles perguntavam no Brasil para você ou não? Perguntavam, muitos perguntavam. A gente falava de tudo. Conheci veterano de guerra. Pô, isso eu também conheci. É muito legal. Demais, cara. E a gente começa a conversar sobre diversos assuntos com eles. Né? E uma coisa que eu achava muito interessante é que eles sempre perguntavam how much money do you make? Cara, pra eles é normal. A gente tá falando aqui, eu tô falando contigo. E aí, João? Boa essa. Quanto tu faz por ano? Quanto tu faz por ano? Para eles é normal, é um capitalismo selvagem. Certo. É muito selvagem. Eles não têm vergonha de falar sobre esse assunto. Né? Nada, nenhum. Eles, tanto que, cara, eu acho que eu tinha que falar o meu salário 2, 3 vezes por dia para as pessoas. Olha só. Porque às vezes entrava um americano na pizzaria, via que o movimento estava bom. O cara já ficava... Hey, how much money you guys make? E eu, porra, estranho, sabe? Essa perspectiva, né? Olhar, porra, sim. É meio invasivo, né? Aqui no Brasil ninguém fala isso. Sim. Eu não falo quanto eu ganho, né? Eu falo só se for para familiar, um amigo muito pessoal. Sim. Mas para eles leva tempo normal. até você chegar nesse assunto, né? Não é de cara. E é interessante que eles perguntam quanto dinheiro tu faz e como tu chegou a fazer esse dinheiro, né? Como assim? Tu ganha esse dinheiro? Várias vezes eu falava o meu salário e às vezes eu falava para um cliente que trabalhava no banco do outro lado da rua. E o cara era meu cliente.
E ele falava, cara, tu ganha mais dinheiro que eu? E eu sou gerente de um banco. Como é que pode? Como é que pode? Se tu é pizzaiolo, tu faz pizza. Cara, não sei te explicar. Olha só, galera, o cara acabou de te conhecer, tá te perguntando quanto você tá. Mas acabou de te conhecer, 2 minutos, estão conversando. Pergunta quanto dinheiro você faz, e se você faz mais do que ele acha estranho e pergunta, mas como assim? Como assim? E ele quer saber porque. Não porque ele tá magoado contigo, mas porque ele tá pensando, pô, é uma coisa que eu posso investir e é uma coisa que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro. Ele pensa na parte dele. Eles são muito capitalistas, é impressionante. Mas você notava que isso tinha por trás um ciúme, uma inveja, ou simplesmente é a parte da cultura, algo que a gente não questiona? Eu acho que é cultural. É cultural. Não é maldade, né? Cara, claro que não. Porque eu ia em festas, às vezes, e tava em festa ali, o pessoal trocando ideia, e eu falava, tem uma pizzaria. Aí, cara, do nada, aparecia um cara estranho no meio da conversa e falava, quanto é que vocês ganham lá? Como é que é? Do nada, assim. Vale a pena ter pizzaria? Bom, vale a pena investir? Vale a pena? Segmentos diferentes, o cara que cortava grama. Eu perguntava, aí eu comecei a perguntar, e aí, como é que é? Tá ganhando? Quanto é que tu ganha aí cortando grama? Então, aí tu começa a pesquisar. Tanto que nessa época que a gente tinha pizzaria, eu e meu irmão, a gente abriu um projeto paralelo de limpar apartamentos. E a gente contratou 2 mexicanos, compramos uma van, máquinas para limpar o apartamento, e a gente criou esse projeto aí, porque um cara tinha me falado que dava grana. Certo. E aí a gente, então vamos nessa também, né? E deu certo? Como é que foi? Não deu. Não deu muito certo. Porque o mexicano roubou um apartamento lá, o cara... Roubou do cara, né? Roubou. Daí a culpa veio de vocês. Aí a culpa veio em cima da empresa, e aí rolou uma treta e a gente pensou, não, vamos continuar com a pizzaria só, sem se estressar. Caramba. Mas então, tu vê, eu vi que numa conversa dessas, eu já vi que dava dinheiro. Sim. E eu comecei com um projeto paralelo. Então, mas assim, te pergunto agora, André, sem querer ser muito filosófico, será que não seria menos hipócrita a gente falar de dinheiro de uma forma mais aberta? É claro que é cultural, culturas não se comparam, né? Não se deve comparar, é como comparar laranja e limão, duas coisas diferentes, mas a gente pensa aqui o tanto que há essa vergonha de falar em dinheiro. Puxa vida, dinheiro faz parte da vida de todo mundo, a gente trabalha para ter dinheiro não tem nada de errado, pelo contrário, é algo positivo que nos engrandece, que é uma recompensa, uma troca de energia com o universo, sem querer ser muito filosófico. Mas por que a gente tem isso em nós, né? Bom, eu tenho as minhas teorias, em outras oportunidades a gente conversa, mas você não acha que seria mais bacana se nós brasileiros adotássemos essa abertura em relação ao dinheiro também? Pois é, eu acho que seria interessante para o público saber até o quanto ganha um professor, o quanto ganha um advogado, para tu almejar alguma coisa, né? Para tu querer comprar uma casa, para tu querer comprar um carro, já saber o average salary, certo? Né? Para ter uma ideia. Para ter uma ideia, eu acho interessante, cara. Sim. Por isso, eu acharia que seria legal. Por isso que o poder aquisitivo nos Estados Unidos é impressionante. Sim. Né? Eu acho que é por isso que esse fenômeno acontece, porque o pessoal tem interesse em saber o quanto ele pode ganhar e o quanto ele pode produzir e adquirir. Né? E nos dias de hoje também, vocês vão de concordar comigo, que essa questão de quem faz dinheiro, quem não faz, o que dá dinheiro, o que não dá, está totalmente tá diferente. Né? Pessoas que você não imagina, até sem pessoas que às vezes não se prepararam de acordo com as nossas ideias antigas, hoje podem ficar ricas da noite para o dia com um trabalho na internet, né? Com um trabalho por exemplo, viram blogueiros, viram vlogueiros, começam a colocar conteúdo na internet e da noite para o dia ficam milionárias, algum vídeo viraliza e tal. Então não existe mais aqueles parâmetros de julgamento do que dá dinheiro ou não. Mais uma razão para a coisa ser aberta, porque não existe mais, olha, se você é médico, você vai ganhar tanto. Porque hoje pessoas até sem preparo, né, que a gente costumava, podem passar a ter bastante dinheiro e usufruir de uma situação financeira mais uma razão. Isso é interessante, porque agora tu vê que o mundo está cheio de blogueiros, youtubers que ficam ricos. Só que aí que eu acho interessante, porque um youtuber, ele é famoso, ele é conhecido, mas ninguém tem ideia de quanto ele ganha. A gente fala que ele é rico, mas ninguém tem ideia de quanto ele ganha, o que ele consegue com o YouTube. Certo. Né?
ou um blogueiro, uma pessoa que está trabalhando com mídia, a gente não tem noção. Então, o americano já estaria extraindo tudo desse cara. Exatamente. Quanto é que tu ganha? Quanto é que tu ganha por mês? O que tu ganha com cada propaganda que tu faz? Sim. Então, o Brasil, a gente tem essa coisa, essa mística de o cara é famoso, o cara ganha dinheiro. Às vezes nem isso Às vezes nem isso é. E você nunca sabe o que está por trás do esforço do cara, né? Puxa vida. Então me conta mais. Daí putz, uma coisa legal, ver agora. Essa questão do churrasco lá, eu sei que você tinha tuas festas, né? Sim. Então tinha um churrasco nosso brasileiro lá. Sim. Você falou das festas, os caras davam barrigada e tal. Como é que era o churrasco americano lá, cara? Tinha aquele negócio do barbecue sauce. Tinha. Nossa. O americano, bom, sou gaúcho, né? Apreciador de um belo churrasco. Gosto de assar, fazer churrasco. E lá o americano ele usa um carvão, que é um bloquete. Um bloquete artificial, parece um ensopado em querosene. Um travesseirinho, assim. E tu não precisa nem, quando tu joga o fósforo já dá uma explosão atômica. E, cara, aquele cheiro sobe. A carne já fica com sabor daquele querosene, com sabor de querosene. Certo. E o barbecue sauce que tu falou, o americano adora o tempo todo, ficar lambuzando. Eles ficam lá lambuzando aqueles barbecue ribs, que eles falam ribs, né? Sim. E ficam passando no ribs horas e horas. E a carne queimando. Às vezes eles faziam aqueles steaks. Né? Cara, o americano, hoje em dia eles já estão mais evoluídos, né? Eles evoluíram um pouco. Mas antigamente, cara, eles deixavam a carne eternamente na churrasqueira até ela ficar cinza, né? Aquela carne de zumbi que a gente chama, né? Que é extremamente bem passada. Então o americano não sabe fazer churrasco. Não sabe. Mas então, quando eu vim de lá, já fazem muitos anos, restaurantes brasileiros, churrascarias brasileiras estavam entrando na moda. O cara que abriu a churrascaria ficava rico da noite pro dia, porque os americanos gostavam do churrasco brasileiro. Você lá tinha me contado em off que você conheceu o dono do Fogo de Chão. Fogo de Chão. E como é que o cara... Seu Jorge. E agora, fazendo que nem eles lá, eles ganhavam muita grana, não? Imagino, né? Quando eu morava em Dallas, Texas, eu conheci o seu Jorge no futebol. A gente tinha uma... Seu Jorge, dono do Fogo de Chão. Dono do Fogo de Chão. O cara chegava de Ferrari pra jogar uma bola, né? E chegava a gauchada toda pra jogar, que o pessoal que trabalhava no Fogo de Chão. Eram gaúchos? Todos gaúchos. Que ele tinha trazido? Que ele tinha trazido para trabalhar lá, para manter a tradição e a qualidade do produto. Né? Olha que legal. Muito legal. E então, cara, ali tu já via que já era muito diferente a qualidade da carne, a maneira que ele tratava. A carne ele comprava, isso que era legal, que ele comprava metade da carne que ele comprava lá nos Estados Unidos, ele trazia do Brasil. Sério? Então, eles não comiam, o americano não come coração de galinha. Sim. Para eles usam coração de galinha. Mas cá entre nós, eu também não. Não? Vocês comem coração de galinha? Ou fígado? Lá no sul, coração de galinha é ouro. Tá certo. É ouro. Pô, foi mal, gente. Mas o coração, lá para eles, pro americano, eles serviam coração de galinha no Fogo de Chão. Tanto que 1 ano depois eles pararam de servir, porque tinha nojo. O pessoal tinha nojo, porque lá eles usam coração de galinha para pescar. Olha só. Tanto que eu usava isso a meu favor. Eu ia naqueles mercados mexicanos que tinham lá. E tinha coração de galinha, uma bandeja de coração de galinha a $1. Uma bandeja assim. Que massa. Eu comi muito coração de galinha. Você gosta, então. Eu aqui falando mal, é uma iguaria. É uma iguaria. No Rio Grande do Sul, uma iguaria. Então, nos Estados Unidos é para pescar. Tanto que eu eu ia pescar de vez em quando com amigos americanos e a gente levava o coração de galinha para fazer a pescaria. Eu ficava triste. Cada coração que eu jogava era uma lágrima. Eu imagino. E assim, além das festas, do que você aproveitou, do trabalho que você já nos contou, do churrasco, como é que era os lugares que você visitou lá em... Bom, você estava em Dallas, sediado em Dallas, e tinha muitos pontos turísticos lá que você visitou, ou você tinha que ir mais ou para Califórnia ou para Nova York? Cara, o único ponto... Dallas não é uma cidade... Não é uma cidade muito turística. O único ponto turístico de Dallas era onde mataram o Kennedy. Até hoje? Até hoje. Lá tem um memorial onde mataram o Kennedy, no centro de Dallas, quando passou o carro lá. Sim. E tem um memorial ali. É a única
o único lugar lá em Dallas. E, cara, eu gostava muito. Bom, eu gosto de basquete, eu gostava de ir em jogos da NBA, né? Eu gostava muito. Eu ia nos jogos do Dallas Mavericks. Sim. Então eu ia uma vez por mês, eu ia em jogos lá. Certo. Mas turismo em si, eu fiz muito turismo. Saí de Dallas, fui para Nova York, conheci bastante. Nova York. Conheci Los Angeles, conheci San Diego, Chicago. Fui a Las Vegas. Sim. Então tem muita coisa, né? Tem muita coisa legal. O Texas é no sul, mas é mais pro lado oeste, né? Ele fica mais próximo à Califórnia do que ao lado leste, que seria Nova York e tal. Então era mais fácil para você ir até ali. Mais fácil. E lá é bem diferente. Cada lugar tem uma cultura diferente. O texano tende a ser um pouco mais patriota também. Sim. Um pouco mais avesso a estrangeiros, né? Do que, por exemplo, o pessoal de Nova York, onde tem mais contato. Tu te guia muito pelo americano, tu vê a orientação política dele. Né? Por exemplo, no Texas, a grande maioria é republicana. Republicans. Sim, né? sim. Então, cara, aquele cara, o texano... Conservador. O texano é o quê? A fivela desse tamanho. Sim. Fivela do cinto, aqui, ó, desse tamanho. E não é... Chapéuzão. Pistola na cintura. E não é estereotipo, não, é verdade mesmo. Comum. E namora com a prima, né? Esse é o namora com a prima? É mesmo? Não é aquela história do Jerry Lee Lewis. Texano é isso, todo texano namora com a prima. Olha só. Que massa isso. Mas é aquilo, cara, eles country music, eles bem são forte. bem, cara, eles são chamados de rednecks, né? Sim, rednecks. De pegar sol no pescoço, sim, né? Redneck. Sim. Cara, eles são muito engraçados. Brancões. Muito engraçados. Bem brancos. E aquela calça a vácuo, né? Com aquela bota em couro de cobra. Né? Eles são muito engraçados, os texanos. Mas eles são gente boa, são abertos, assim, são alegres, né? A impressão que tem. São alegres. O tempo que eu morei lá, eu não tive muito contato com texanos, mas eu sempre tive essa impressão deles serem divertidos, alegres, chegar nos lugares falando alto e tal. Sim. Gostam de ir no rodeio, né? Sim. Tomar todas no rodeio, se divertir com os amigos. Eles são pessoas divertidas, né? Sim, eles têm ali as tradições diferentes deles, que às vezes são meio assustadoras, mas, cara, são pessoas legais. Os rednecks são muito boas, são bem tranquilos. Bacana. Que legal. E a tua volta para o Brasil, assim, você planejou ela? Como é que você se tocou que, tá na hora de voltar? Como é que foi que você decidiu voltar? E como foi a tua volta? Eu fiquei 5 anos direto nos Estados Unidos. 5 anos direto. Acabei... depois do basquete, eu continuei trabalhando, a gente abriu a pizzaria. Sim. E eu comecei a estudar. Estudei no DeVry Institute, estudei business. Certo. E aí eu, por motivo família, assim, meu pai tinha Alzheimer, minha mãe adoeceu. Sim. E aí a gente voltou, eu e meu irmão, voltamos juntos, né, pro Brasil. Mas foi um choque, cara. Foi um choque. Imagina tu passar 5 anos nos Estados Unidos, com aquela estrutura, no teu apartamento tu ter calefação, teu apartamento tá sempre... aqui. Teu apartamento, não importa o tempo que esteja lá fora, tá sempre a mesma temperatura. Sim, eu sei bem. Teu carro super confortável. No inverno tu não sente frio, no verão tu não sente calor. Sim. Né? Qualidade de vida extrema, poder aquisitivo enorme. Aí tu chega no Brasil... Cara, eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que aconteceu, eu peguei uma gripe, eu fiquei 2 semanas doente. E eu ficava chocado com a quantidade de lixo que via na rua. Tu passava nos bairros, eu olhava as paredes com pichação, sujeira. Então, esse aspecto já me deixou meio assustado. Porque eu fui para lá muito novo, eu fui com 17 anos. Certo. Então, eu nunca tinha passado a minha idade adulta aqui no Brasil. Entendi. Então, eu cheguei... Uma consciência diferente. Eu praticamente cheguei um americano aqui. Sim. Então, eu fiquei muito assustado. Fiquei muito assustado com crime também, a criminalidade grande. Sim. Lá não tinha, não me preocupava. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal larga bola de basquete na rua, bicicleta na rua, na frente da casa. Eu vi isso, aqui isso não acontece de jeito nenhum. Sim. Mas aí eu comecei a ir nas festas aqui no Brasil. Sim. Aí eu me adaptei. Como assim? Conta aí. Essa eu quero ver. Cara, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, mulheres lindas, festas de altíssima qualidade. Isso o pessoal também. já não é louco que nem o americano, doido, varrido. Sim. Né?
Então, cara, e aí eu comecei a fazer amizades, resgatar as minhas amizades antigas que eu tinha lá em Porto Alegre, por exemplo. Sim. Aí eu me adaptei ligeirinho. Daí rapidinho você... Em 2 meses eu já estava em casa. Já estava adaptado. Mas uma coisa é fato, assim, que as pessoas às vezes ficam na dúvida se elas têm que ir ou não, ou se elas têm que ficar lá ou não. É uma experiência espetacular tu ir para outro país. Olha que legal. Tem que ir, recomendo muito, tem que ir. Estudar bastante para ir. Não chegar lá sem falar o idioma é um horror, porque aí dificulta muito a adaptação. Mas aqui no Brasil, para mim, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o meu lar, é a tua casa, é o jeito que tu come a tua comida, a tua família, teus amigos de infância. O teu lar é sempre teu lar, né? E tu acaba voltando, não sei como explicar isso. Mas a saudade que bate... Cara, eu ouvia música gauchesca lá nos Estados Unidos, eu começava a chorar. Eu chorava. Uma coisa é fato também, eu me lembro quando eu retornei da minha experiência no exterior também, eu também fiquei muitos anos, eu aprendi a dar mais valor para o Brasil, para muitas coisas, né? É claro que a gente passa a ter um senso mais crítico do que pode melhorar no nosso país e tal, mas a gente aprende a dar valor para certas coisas que antes a gente não via. A gente cresce num país onde a gente sempre olha para fora achando que o quintal do vizinho tem a grama mais verde, sempre assim, mas há coisas aqui que são insubstituíveis, eu aprendi a dar valor. Totalmente. E você sentiu isso também, então? Muito, muito. A falta... Cara, o que eu mais sentia falta nos Estados Unidos... O que era? Domingo, por exemplo, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, domingo, tu acorda às 11 da manhã, porque tu fez festa no sábado à noite. Tu acorda às 11 da manhã e o cheiro de churrasco na cidade inteira. Tu sente aquele cheiro de churrasco. Ainda mais lá, né? Na cidade, lá em Porto Alegre. Cara, então eu sentia muita saudade disso. Eu sentia saudade... Tu me deu até água na boca ele falando isso. Eu sentia saudade das amizades, da roda de chimarrão, do futebolzinho com os amigos. Mesmo eu sendo amante de basquete, eu sentia falta do futebolzinho com meus amigos, ir jogar futebol e depois tomar uma cerveja com os amigos. Lá nos Estados Unidos não tinha muito isso, né? Não era cultural lá para eles. Então as coisas simples, sabe? As coisas simples são as coisas que a gente mais sente falta. Né? Dessa certa informalidade nossa aqui, né? Você meio que fica à vontade em qualquer situação, não tem muita frescura. Lá a gente tem que se controlar um pouco. Por exemplo, às vezes eu tava jogando um futebol com os amigos, ou tocando uma ideia com um amigo na rua. Eu falava, cara, vamos fazer um churrasco. Do nada, assim. Agora, vamos. A gente ia pro mercado, cara. Eu vi o cara na rua, improvisado, sabe? Tudo do nada. A gente ia naquela hora fazer um churrasco. Então, isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. É verdade. Lá tem que ter uma data, tem que abrir um protocolo. É verdade. Vamos abrir um protocolo. Daqui a 2 meses a gente faz o churrasco. Exato. Tudo. Essa questão da privacidade que eu falei, que é algo que eu notei bastante, eles prezam, os americanos parecem prezar mais essa questão da privacidade. Olha, não chegue muito perto, né? Dentro do ônibus, assim, você tem um espaço físico que você pode ocupar. Se alguém invadir aquele espaço, você se sente ofendido. As pessoas estão caminhando na rua, assim, e elas já, a 1 metro de distância, já excuse me. Esse excesso de formalidade é que no começo me chocou um pouco. Mas, por outro lado, tem as coisas legais, como, por exemplo, não existe emprego ruim, não existe uma função que você faça que seja merecedora de sei lá, de você olhar e achar, pô, mas você tá fazendo isso. Eu, por exemplo, saí daqui e fui ser garçom lá nos Estados Unidos, né? O meu pai pagou minha faculdade, fiz faculdade, tudo, fui numa situação bacana para lá, mas eu fui ser garçom, porque eu não achava que aquilo denegriria a minha imagem como pessoa, né? Desde que você está trabalhando e sendo honesto e pagando as suas contas e servindo aos outros e ajudando a economia como um todo e sendo com honestidade, não existe emprego ruim. Aqui a gente nota essas diferenças sociais e financeiras muito grandes, né? Eu jamais trabalharia, não jamais, eu jamais diria jamais, né? Nunca se deve dizer jamais, mas nunca houve necessidade de eu ter que trabalhar, por exemplo, como garçom aqui no Brasil. Mas lá eu fiz durante a minha faculdade, fui garçom, fiquei 5 anos trabalhando como garçom, até dando um pouquinho da minha experiência também, e achei que elas foram experiências extremamente
engrandecedoras. Quer saber de uma coisa mais forte para você conhecer a natureza humana de perto? Do que você trabalhar como garçom? Você foi dono de pizzaria, você sabe. Você está trabalhando ali com o instinto da fome, que é extremamente animal, né? Então as pessoas, quando se sentam à mesa para comer, elas meio que modificam a personalidade, elas se tornam mais difíceis de tratar, e você ali como garçom tem que usar todos os seus soft skills, né? Os seus talentos como pessoa para tratar aquela pessoa, para que ela saia dali confortável e nossa, quantas... vou contar umas historinhas, posso contar umas historinhas aí? Claro, manda brasa. Olha, o que tem de brasileiro trabalhando em restaurantes lá nos Estados Unidos é brincadeira, tem muitos brasileiros. E eu morei numa área em New Jersey muito, muito rica, de pessoas de países diferentes, né? E restaurante é assim, eu acho que em todos os anos que eu trabalhei como garçom, antes de ir para trabalhar no banco, eu acho que eu não vi um americano trabalhando no time de garçons em restaurante nenhum. Eu cheguei a trabalhar num restaurante lá de 5 estrelas, que eu trabalhava de fraque, de gravatinha borboleta, nossa, super chique, fazia comida na frente e não haviam americanos trabalhando, só estrangeiros, mas o que eles faziam ali para se divertir, para quebrar o gelo, você está no país estrangeiro, está ganhando a tua vida fazendo um trabalho bastante sensível, que é você servir pessoas à mesa, num lugar chique, então você tinha que adquirir certos comportamentos, então você tinha que quebrar aquela tensão de alguma forma. Então o que a gente fazia, por exemplo, haviam vários garçons brasileiros servindo americanos, você criava piadinhas, por exemplo, e dava apelidos para alguns clientes. Bem coisa de brasileiro. Bem coisa de brasileiro. Dá o apelido daquele ali, aquele ali é o careca, não sei o que, aquele ali. Sabe, nada com. Eu também sou careca, mas a gente criava apelidos para poder se referir às pessoas na mesa, para poder dar uma risada e quebrar o gelo. Bem coisa de brasileiro. Bem coisa de brasileiro. Tem uma coisa bem engraçada também, que. Isso é em off, tá, gente? Aqui, cá entre nós aqui, André. E eu, trabalhando em restaurante, eu vi isso, assim. É meio chato isso, mas a gente faz lá. Assim como você contou aí algumas coisas que os brasileiros aprontam lá, a gente aprontava o seguinte: se o cliente fizesse alguma coisa, se te tratasse mal como garçom, você aprontava na comida dele. Olha que horrível, eu tenho até vergonha de falar. Né? Tipo... Eu já vi. Você já viu isso, cara? Já. Daí você vai me perguntar, como assim, Paulo? Você não tem vergonha de falar isso? Não, eu não tenho vergonha, porque faz parte dessa quebra de gelo. O que você aprontava com a comida do cara? Adivinha? Não, tinha gente que chegava a pegar pesado nesse negócio. Se o cara fosse mal educado com você, e mandasse a comida de volta, olha, essa comida tá fria, tem um cabelo aqui, não gostei dessa comida, você não soube me... Se o cara fosse indelicado com você, você levava a comida de volta e o mínimo que você fazia é dar uma cuspadinha o mínimo que você fazia. Ela voltava pior. Voltava pior. Foi mal educado, tá aí. Tá, mas eu pessoalmente nunca fiz isso, mas eu vi muito ser feito isso por estrangeiros. Então a gente também se divertia lá. Também tinha... Sempre trate bem um garçom. Sempre trate bem o garçom. Sempre trate bem o garçom. E dê uma boa gorjeta para ele lembrar de ti. E dava uma boa gorjeta para voltar. Exatamente. Bom, então, galera, eu acho que a gente pode ficar aqui horas contando casos, né? Por exemplo, você passou 5 anos, eu fiquei lá uns 15 anos também, fiz faculdade. Foi uma experiência bacana, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando. Mas agora vamos usar os nossos últimos 5 minutos, né? Para falarmos de alguma experiência nossa aí em inglês, trocar uma ideia sobre coisas que a gente aprendeu lá fora, mas agora em inglês, para ver como é que funciona essa questão, até a relação da NetLingue com a nossa experiência em inglês. Vamos lá então? Let's go, my friend. Let's go. Let's do it. That's great. So, English is something that you learn just like that. I had students here, which I try to teach, and I tell them that there's nothing's going to compare to your experience of living abroad. I can teach you here, I can do the best I can, but nothing's going to compare to that. So what you could do in order for you to learn the language in the proper way is try to have access to the language as much as you can. For instance, watch movies without the subtitles. That's a very good exercise. Is that something that you tell your students to do as well? Yes. The first thing I say is to eliminate Portuguese from their lives. Yes. Try as much as they can. Yes, to eliminate
Portuguese, yes, get away from it, so they can learn the language the way the language really is. That's right. So without translation. Yes, no translation whatsoever. Yes, and in practice, have contact with the language at least 3 times a week. Right. Okay, sometimes they have class once a week or twice a week, but they need to practice. They need to watch movies. They need to listen to music. Definitely. Sometimes I fight with my students that listen to sertanejo music. They say, Jesus Christ, man, get some country. Sure. Try to have contact with the language during the week. So when you come back to class, things flow. That's right. Yeah. So, but it's hard. Yeah. It's not so easy. People think it's easy to learn a language. You need to work hard. Yeah? It is very hard. Have discipline. Exactly. It is something culture of Brazil. We have this. I wouldn't go that far by saying that it is some kind of deficiency we have. It's not. It's just a cultural. Mm-hmm. It's a cultural matter. Because Brazilians are by nature very creative, very hardworking people. So there's nothing that would prevent Brazilians from learning the language in the proper way. What stands in the way of Brazilians learning English is some cultural things that we've put in our minds that English is a difficult language to learn. That I have a theory. I think every Brazilian is kind of traumatized by that experience. So having had English all the way in school when we were little, and the English level that we get presented with back at that time is not very good. So we grow up with that sort of, well, my English is not good. I won't be able to face Americans when I travel to New York. And we sort of have to eliminate that kind of trauma that we get from the language. Like a constant fear that they have from the language. Yeah, no, it's normal in humans to fear. Yes, what we don't know and what we don't understand. Right. So it's a new language. They have to combat this fear. Yes, to fight the fear and have fun with it. Have fun with it. So you just practice as much as you can. Repetition. Right. Repetition. For instance, for pronunciation. Sure. Grammar practice. Sometimes grammar sometimes gets boring. Yeah. But it's necessary. But it's necessary. Right. Yeah. So, but you have to get everything you can. Now we have technology. Sure. No excuse. In our favor. So we can use. We have conference rooms, classes. Yes. Definitely. We have internet. We have all the tools that we need. We have it now. Sure. Yeah. The way we learned English was the hard way. It is true. I was just going to say that. The way that you can learn English through conference classes, man, you can learn at home. Right. You can videos on YouTube. Yeah. For that matter. NetLingui has conference classes. You just can go online to have classes. That is right. You can check YouTube, everything, podcasts. Sure, podcasts all over. So it's easy now. It's easier now. It's true. The exposure to the language here, if you want to have it, it's much easier than it used to be when we're living in the States. And back at that time, I used to study 8 hours a day, just repeating exercises on the notebook. That's what today we have access to whatever you want on YouTube. Teachers with different accents from different countries, which you can take advantage of. And you guys like this streaming TV nowadays is extremely popular. Who doesn't have Netflix? I'm not making any advertisement for free here, but who doesn't have Netflix at home? So take advantage of the moment that you're by yourself or which people from your family, you're relaxed. And instead of watching the video or whatever TV series you're watching in Portuguese, try to watch it in the original English with the subtitles. Perhaps it might be a little bit difficult in the beginning for you to understand what's going on the screen, but then with time you get used to it. That's something you can do. It's something it depends only on you. Start changing your habits little by little. Try to get as much exposure to the language as you can to compensate for the lack of opportunities to speak English with English-speaking people. What I demand from my students is 15 minutes of screen time at home.
every week. I say at least 15 minutes of screen time. Oh, that's good. And at least, but I recommend the whole movie or the whole show. I think so too, sure. But what I usually say is, for example, what's your favorite movie? Man, mine was... Is there one that you like very much and you watched 100 times? Yes, I've watched Wings of Desire. Okay, so what I do... Wings of Desire. So I tell my students, hey man, watch Wings of Desire, okay, with English sound and English subtitles. Correct. And watch the whole movie all over again. Sure. He already knows, the student knows, you already know all the lines. Right. So if you watch it in English, yes, with the subtitles That's in English, you will understand the whole thing and you will be comfortable. Because you've watched it already. You know what's going on. You know the whole thing. To make that much effort, so it's just, you will have fun with it. Sure. Because you love the movie. Beautiful. Yeah. And you will know and understand, and the consumption will be better. Yes, you will get the whole thing. That is right. It works, man. It works. A lot of people who get enrolled in an English course, they think that the teacher, the English teacher, will make miracles. That he will literally open your mind and put English language inside that. It doesn't happen that way. You have to make your own effort. Yeah. Don't get fooled by that kind of concept. It doesn't work that way. You have to make your own effort to learn the language. But it doesn't have to be tough. It doesn't have to be hard. It has, on the other hand, to be something very agreeable to yourself and something pleasant. Like the process of learning a language needs to be pleasant. And in order to be pleasant, you have to make it fun. And in order to make it fun, you need to want it. That's the first thing. Don't feel obligated to learn anything. It's just, it happens naturally when you're relaxed. And that's what we do at NetLingui, for instance. We have fun. We have fun. Right. So it starts with Cleusa, as I told you before. That's right. Yeah, with a coffee. Yeah, some cookies. You have some fun. Correct. And then that's the way it should be. Yeah. Sure. And many, okay, we have to take things seriously. Yeah. Right. And use the book, use the grammar, everything. You have to study it, but hey, have fun with it. Make it fun. That is right. Make it pleasant, as you said. Create an environment in which you feel at home, just like happens here in NetLingui. We feel at home. If you can recreate that environment in your for your learning experience, everything will go much easier and much more smoothly. And that's what we're here for. And guys, it's been a pleasure, man. No. Let's go like this. Let's go like this now. All right. It's been a pleasure talking to you. Our experience was great. I am very glad to be working with you here at this amazing institution. And there's a lot to come. Please be connected with us. I have a lot of news for you. And NetLingui, that's it. Thanks, guys. Take care now. Later.